Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. De acordo com o fuso horário que vocês vão dar uma olhadinha nesse vídeo, né? Então, hoje, 15 de maio de 2026, e eu como aqui em casa, graças a Deus, com saúde, tranquilo. Lembre-se, eu sempre estou falando aqui para vocês que percebam ao redor da vida que vocês estão vivendo, principalmente pessoas de 50 anos como eu, que ultrapassou uma geração, está entrando em outra geração agora, e temos que estar atento às situações desta geração moderna, geração da internet, geração de muita informação, informações certas que não servem para todo mundo, informações erradas passando-se por certa, informações falsas, né, boas, e essa mistura e esse excesso de informações, esse excesso de pessoas cada vez mais com problemas não diagnosticados mentais, cada vez mais doenças autoimunes, cada vez mais a dúvida. E como você vai lidar com o mundo de hoje? Como é que você, através dos fatos e não das suposições, as pessoas estão aprendendo a manipular pessoas através de discursos bonitos. A gente está vivendo uma vida perigosa onde a pessoa, você não conhece o mal olhando, você tem que ter cuidado com o falso bom, as pessoas que vão conseguindo seus objetivos através de paciência e discursos bonitos. Então, se você quer uma referência de um dentista, olhe os dentes dele, olhe os dentes das pessoas que ele já trabalhou. Se você quer acreditar numa pessoa que fala de nutrição e rejuvenescimento, olha para ela, vê se ela está rejuvenescida para a idade dela. Gente, eu costumo dizer que ninguém quer bater o carro na direção que está dirigindo. Por reflexo, a pessoa tira o carro, entendeu? Então, cara, hoje em dia não vá atrás de discursos bonitos. Presta atenção na vida da pessoa. Não custa nada observar a vida da pessoa. Não é que você vai vigiar a vida da pessoa. Não é que você vai se importar com a vida da pessoa malignamente. É que você tem que observar aquilo que envolve socialmente a sua vida. Não é que você vai estar aqui querendo saber quem é o vizinho, o que ele está fazendo. Não, isso não. É se envolver seu dinheiro, envolver a sua vida, se envolver alguma coisa, precisa ser fiscalizado o comportamento. Porque hoje em dia as pessoas estão muito espertas, as pessoas choram, as pessoas se jogam no chão, as pessoas fazem patifaria, as pessoas se fingem de bom até conseguir seus objetivos. Quando conseguir seus objetivos, as pessoas mudam de uma hora para outra e arrumam desculpas narcisistas para a mudança. Tipo assim, eu estou precisando, eu estou isso, eu estou aquilo, e quando consegue diz, eu tomei uma decisão e você tira por algumas pessoas ligadas à religião. Eu nunca vou me esquecer que existe uma mulher que se chama pastora do Pix, não sei o que, existem vários pastores do Pix, eu não posso citar nomes aqui, mas existe uma pastora que diz que é uma pastora do Pix. Eu me lembro há muitos anos atrás que a minha esposa me mostrava essa pastora tão humilde, tão tranquila, e ela fazia lives com outro rapaz, tocando um violão, com um cabelão grande, humilde, uma pessoa total. Eu vi isso, ninguém me contou. Eu estou aqui passando para vocês um equilíbrio, para vocês terem um equilíbrio mental em relação a isso, e cuidado com a religiosidade, que até Jesus combateu e não suportou os fariseus. Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Essa mulher, eu vi, às vezes que a minha esposa via a live dela, super humilde, às vezes entrava haters, entrava pessoas que falavam coisas que ela não gostava, ela dizia, meu filho, meu amor, depois que ela conseguiu os Pix que disseram que deram para ela lá, quando ela conseguiu subir de vida, se encheu de tatuagem, trocou o marido, fez um monte de coisas, e tudo isso justificando. Quando você está na miséria sem nada, você
está todo humilde. Depois que você consegue o que você quer, você fica intolerante. Você não suporta mais como você suportava. É por isso que a força desse mundo, essa energia que rege o mundo, deixa muita gente pobre, porque não tem gente que é pobre de espírito, não pode ter dinheiro, porque não sabe lidar com dinheiro. Então cuidado com quem você levanta como faraó, como você levanta como um líder. Cuidado, porque depois você vai ser justificado do modo mais brusco a mudança de atitude, porque o ser humano olha sempre para dentro de si. Mas o que eu vim falar agora é sobre longevidade, é sobre genes de longevidade. Eu vim falar sobre comportamento de longevidade. E só pode falar isso quem é jovem para a sua idade. Não adianta vir pessoas dizer, eu tenho 50 anos com a cara toda envelhecida e vim falar de longevidade, porque não serve. Muita gente aprende na internet, muita gente sabe, mas não sabe aplicar. Emagrecer é fácil, mas manter um estilo de vida é difícil. Fazer qualquer coisa rápida é fácil, mas manter isso por longo tempo é difícil, tanto nas atitudes, como nas mudanças, como na nutrição avançada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje está muito na moda negócio de antioxidantes, aparentar fisicamente bem, estar bem ali naquele momento, na hora da foto, uns meses assim. Mas deixa eu dar um conselho para vocês. Eu sei que tem muito jovem que é estudioso. Olha, hoje em dia o mundo está assim. Quem ensina a fazer a fechadura, depois vende o segredo para ladrão abrir a fechadura. Então, muita gente que estuda de verdade nutrição avançada, existe os que vão para a universidade, mas não têm amor pelo que faz, não estão interessados no que estão interessados é estar na moda. Então se mistura gente que estudou de verdade, mas não consegue cumprir o que estudou. Gente que estudou de verdade, mas consegue cumprir, mas não tem acesso a todo mundo. Gente que estudou de verdade, mas não quer exercer porque quer somente recuperar o que pagou na construção dessa profissão. Então é uma mistura de coisas e sentimentos e irresponsabilidades. Então você, para tomar um caminho, um caminho, como é que se diz? Um atalho por tudo isso, para você não estar sendo, porque eu conheço uma pessoa que é nutróloga, que me curou, que me cuidou, e você olhar para a pessoa, olhar que a pessoa está envelhecida precocemente. Então, para você pegar atalho nisso, olha o que a pessoa é como testemunho e não o que ela diz de bonito. Porque existe muita desinformação e analfabetismo no Brasil em relação à biologia celular. Então, muita gente diz palavras bonitas, que lê em sites, que olha em YouTube, que olha em outras plataformas, mas na verdade isso nada mais é do que um complexo de inferioridade em conhecimentos. Então qualquer coisa, qualquer nome bonito, qualquer bata branca se empolga, mas tem que ver na aparência, entendeu? Então deixa eu dizer uma coisa para você, na aparência interna e externa, tá? Porque tem gente que faz cirurgia plástica, bota filtro, faz não sei o quê. Então você tem que ver a pessoa em vários parâmetros, despertando. Tem que ver a pessoa assim, na cara limpa. Tem que ver a pessoa no claro, entendeu? Tem que ver a pessoa no claro, Tem que ver a pessoa no claro. Tem que ver a pessoa realmente como ela é, entendeu? Para poder você analisar os danos, né? O que você vai fazer em relação. Eu acho que se uma pessoa não tem condição de se cuidar e reverter sua idade biológica, não tem condição de ensinar ninguém. Entendeu? Quem não sabe reverter reverter ou deixar mais lento seu envelhecimento, não tem que estar em nenhum lugar, nem em palestra, nem estar dando aula para ninguém. Por mais que saiba, mas se não aplica em você, vai aplicar. Qual é o interesse dos outros? Entendeu? Por que o desleixo próprio? Por que o abandono próprio? Então presta atenção. O envelhecimento, gente, depende do tanto de cromossomos que estão quebrados, estão sendo refeitos. A quantidade de células madre, quantidade de células embrionárias e uma enzima chamada telomerase, que ajuda os telômeros
a ficar completo, a ficar rejuvenescido os telômeros, a ponta dos cromossomos que tem as informações perfeitas para se replicar as células. Eu estou só dando uma pincelada. Então muita gente quer rejuvenescer, muita gente quer ser exemplo, muita gente quer aparecer, mas aí contra fatos não existe suposição. Você pode chegar para mim e dizer assim, cara, você é chato, você é ignorante, você é isso, você é aquilo. Mas você não pode tirar de mim que eu entendo muitíssimo de nutrição, porque eu vou fazer 51 anos esse ano e não sinto nada de que as pessoas aí sentem. Eu conheço amigos meus que têm 45 anos, 46 anos e já são hipertensos, já são diabéticos, já são pré-diabéticos, ou já tem um problema de pressão, ou tem arritmia cardíaca, ou está envelhecido precoce. Então, é como eu digo, contra fatos não existe suposição. Você pode fazer o rodeio que você quiser, você pode ter o número de seguidores que você quiser, você pode impressionar quem você quiser, mas o benefício da longevidade vai ser para você, vai ser o seu testemunho de vida, é olhar para sua cara e dizer, nossa, o cara tem 60 anos, tem 50 anos e não tem tantas rugas, ou então, nossa, o cara tem energia, porque não importa tapar as rugas, não importa fazer a harmonia facial, não adianta aplicar botox. Eu tive relacionamento com uma pessoa que tinha clínicas desse tipo de tratamento, sabia mexer com esse tipo de coisa, e sei como funcionam essas coisas, assim, entre aspas. Sei que isso é um negócio muito rentável para gente que não tem capacidade de se alejar, se distanciar de certos alimentos. Ou seja, eu como de tudo, na hora que eu tiver pré-diabético eu tomo um remédio, não, eu como de tudo, na hora que eu tiver envelhecido precocemente, eu vou aplico um botox, eu aplico o que seja no rosto, mas por dentro não tem energia suficiente para a idade. Lembre-se, de dentro para fora você pode ter uma idade biológica mais jovem do que a cronológica. Eu, por exemplo, não me sinto com 50 anos para nada, não tenho nenhuma atitude de 50 anos para nada por dentro. Por fora, bom, tem gente que diz que eu pareço jovem com 51 anos que eu vou fazer esse ano, jovem. Mas vamos nessa. Gente, o envelhecimento, ele é uma coisa normal. Mas nós oxidamos com oxigênio que a gente respira. Mas essa combustão, esse processo de radical livre, de tudo isso que acontece na nossa bioquímica, esses resíduos todos têm programação para sair do corpo. O que acontece que a gente faz uma espécie de... A gente faz um engarrafamento dentro de nós, não dá o descanso para o corpo, não se alimenta adequadamente, não dorme no horário certo, não faz nada certo e quer ficar jovem, e quer ter energia, e quer ter força, e quer ter ossos fortes, e quer ter corpos maravilhosos. As pessoas querem as coisas de graça, as pessoas vivem um mundo de fantasia, quer aparentar o que não é, entendeu? Eu tive falando sobre Deus, né? A Bíblia diz que a gente veio da terra, né? Então a terra, gente, ela tem o quê? Bactérias, né? Micróbios, bactérias. Então o que acontece? A história das bactérias e a célula foi que encontrou-se a bactéria com a célula. Essa bactéria ela tinha muita energia e a célula ela precisava de energia, só que ela não podia digerir essa célula, essa bactéria. Então, eles fizeram um acordo, né, vamos dizer assim, na história, que a célula ia engolir a bactéria, vamos dizer assim, mas não poderia digerir. Então, viraria uma mitocôndria, viraria um só ser, né? Que aí, lembre-se que nós saímos de uma célula a partir do esperma e logo aí fecundamos a mulher e nascemos de dentro da mulher, né? Então, Deus, ele é perfeito. Eu sei que muita gente tem dificuldade de entender a literatura bíblica e entende da forma que quiser, da forma mais fácil, da forma das pessoas que a gente vai com a cara, mas a Bíblia é um livro, manual do ser humano,
que foi usado muito perante a evolução como manipulação, né? Até mesmo pelos fariseus, vamos dizer assim, com as leis que eles criavam, desde aí já começa. Por causa de religiosidade, se pode ser manipulado muitas pessoas, até pessoas inteligentes mesmo. A própria Bíblia fala que até os que são escolhidos por Deus serão enganados. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de manejo da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita em vários idiomas, então pode ter interpretação de várias formas. Hoje em dia você vê, né, uma denominação interpreta de uma forma, outra de outra, por causa das brechas que dá na interpretação do grego, do hebreu antigo para o hebreu moderno, o significado das palavras. Então, uma pessoa que ela é um pouquinho inteligente, um pouquinho sábia, ela pode pegar um atalho e seguir o que Jesus diz e aprender e não ligar muito para essas coisas. O problema é quando a pessoa manipula a seu favor, a seu benefício, e a quantidade de pessoas que vão na igreja, mas não conseguem aplicar o que aprendem e o que escutam lá. Entendeu? Pessoas que usam a religião para moda, usam a religião nos momentos difíceis, porque não tem outra saída. Então existe um caos, um apocalipse mundial a comportamentos, pessoas que vivem de ilusão, dublê de rico, dublê de mais ou menos, dublê de doidão, dublê de tudo tem hoje em dia, entendeu? Pessoas que falso moralista, pessoas que apoiam coisas erradas, né? Você chega às vezes, uma pessoa apoia uma coisa errada e depois justifica. Porque essa pessoa é adulta, faz o que quiser, mas na hora que outras coisas que interessam, aí não, aí tá tudo correto, entendeu? As pessoas manipulam as coisas a seu benefício sempre. Isso é da neurociência também. O ser humano tem tendência, quando está se dando mal, a arrumar grupinho para se dar mal também. Familiares contra familiares, falsidade, é um caos. Então você vê que o mundo de hoje está muito difícil de viver. As pessoas que têm complexo de inferioridade, de nunca ter liderado nada, hoje, através da religião, estão liderando pessoas fragilizadas. E tudo isso pela fé. Porque a fé não é feísmo. E ademais a fé é uma coisa que você não pode ter fé para umas coisas ou para outras. Você tem que ter fé em tudo, porque senão viraria feísmo, viraria uma coisa que você escolhe a seu benefício. Tem gente que tem fé de que vai para o céu, mas não tem fé que pode mudar na terra, que pode treinar, já que não tem fé que uma conta vai ser paga, não tem fé em outras coisas. Cada um arruma a sua fé no que lhe interessa, no que lhe convém, para manipular pessoas, para dominar pessoas fragilizadas. Entendeu? Às vezes, Deus permite que você seja frágil, não é para você ser enganado, em nome da fé. Olha, tenha fé e cala a boca. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, você cala a boca, tenha fé nisso e acabou. Não, isso é feísmo. Isso aí é uma fé manipulada. A fé é inteligente, a fé é coerente, a fé é esperta. É o que não vê, mas tem que ter coerência, tem que ter... Imagina que eu sou uma pessoa, que eu vou liderar um grupo de pessoas e vou dizer assim, cala a boca, tenha fé, porque a fé é o que não vê, e você não pode ver meus defeitos, você não pode ver nada, e você tem que ter fé em mim. E fé em Deus e fé em mim. Não, gente, cuidado, existe o mundo material e o mundo espiritual, o mundo biológico. Entendeu? Então, não se pode mesclar esses mundos quando a gente quer. Tem que ser esperto. Procurem ver. Eu lido com muitas situações que, se eu contar para vocês não acreditam, mas eu lido de uma forma esperta. Eu não sou bobo, entendeu? Eu não sou bobo. Eu sei lidar com várias situações, entendeu? Eu, quando quero uma coisa, eu consigo, entendeu? Então eu sei como é que são os caminhos, entendeu? Para esse tipo de coisa. Só que, claro, eu não lidero ninguém. Eu não estou metido dentro de nada que envolva a vida das pessoas. Então, a não ser aqui, né, dando esse exemplo de alimentação e de vida, mas abra o seu olho. Eu faço esses vídeos, gente, eu levo lá pro TikTok, entendeu? Mas aí depois eu subo em algumas plataformas quando alguém pede ou quando tem alguém. Então fique de olho na vida. Lembre-se, se você vai fazer unha, faça com quem as pessoas saem de lá alegre e tem referência. Se você vai ajeitar os dentes, ajeite com quem tem os dentes bons. Porque ninguém quer... A tendência ao egoísmo pessoal
é muito grande. Então, quando você vê uma pessoa, é muito raro você ver uma pessoa que entende muito de longevidade e que não está... Vocês tomem cuidado com pessoas jovens. Tome cuidado, sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O difícil de se manter jovem não é dos 25 aos 30, dos 30 a 40. Não é. Quando você vê nutrólogo muito jovem, não bote fé, sabe por quê? Porque a juventude ela é imprudente, biologicamente. Por quê? Cara, eu quando tinha 30 anos, eu comia de tudo, de todos e não envelhecia precocemente. Por quê? Porque essa idade é uma idade onde o processo de eliminação de toxina e o processo dos telômeros, da telomerase, das células embrionárias estão mais perto do começo. 30 aninhos, 40 aninhos. Gente, vocês têm que ver, são pessoas que, olha a referência de pessoas que vocês têm que seguir, de que é longevo, de longevidade, que entende de biologia celular. Olha só, é mais de 50 anos, mais de 46 anos. Se você olhar uma pessoa de mais de 46 anos, que não toma muitos suplementos alimentares, que não faz tantos exercícios loucos, que não tem muitos suplementos de tudo, e você vê que essa pessoa está jovial, aí você sabe que essa pessoa sabe lidar com a sua biologia e pode ter uma solução para a sua biologia. Lembre-se que metabolismo e bioquímica, cada um tem o seu. Entendeu? Não é igual. Não é como dizem aí muitas das vezes nas universidades, essa matemática exata, não, por experiência e por contato com muita gente de muitos lugares do mundo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu consegui reverter muitas doenças, consegui estar me mantendo jovem por dentro e jovem. Sabe por quê? Porque eu entendi como funciona o mecanismo do meu corpo. Então, quando você vê essa galera jovem, com a carinha toda branquinha, bonitinha, falando sobre nutrição avançada, diga, quando você tenha 50 anos e você continue com esse rostinho, aí você vem falar para mim. Porque é muito fácil se manter jovem até os 40. É muito fácil. Agora eu quero ver você se manter jovem a partir dos 46, 47, sem cirurgia, sem nada. Aí eu quero ver. Porque a harmonia facial, ajeitar botox, isso daí, meu amigo, isso aí é fácil. Eu quero ver fazer através da disciplina, nutrição avançada, lutar contra a sua expressão genética, muitas vezes quer fazer a epigenética e uma série de coisas que tem. Então, essa aqui é uma dica que eu dou para vocês. Não siga ninguém e nem vá atrás de ninguém por causa de discurso bonito. O que eu estou dizendo aqui, você olha em mim. Olha em mim, eu não tenho nenhum problema de saúde física, nenhum, nem nada. Entendeu? Tenho meus problemas aí com o passado em relação a meus pais, que eu podia ter cuidado deles, né? Não adianta ter tanto conhecimento e sabedoria hoje em dia se eu perdi as pessoas mais importantes da minha vida, entendeu? Sem dúvida, as pessoas mais importantes da minha vida eram meus pais que me criaram, né? E eu tenho um problema com isso porque eu quero ter um problema com isso, né? Não é falta de psicologia, não é falta de psiquiatria, não é falta de nada. É porque eu quero mesmo, vale a pena estar assim por eles, né? E seguir minha vida. Tenho minha família, entendeu? Minha família, estamos, graças a Deus, tudo bem, e é isso aí. Então fique esperto, tudo na vida, se você vê um pastor, veja a vida desse pastor, não é que você vai estar vigiando, olhando para os defeitos, mas é bom você ver o caráter, é bom conviver um pouco. Quando você vê que uma pessoa não gosta muito de conviver, se esconde, alguma coisa se esconde também, né? Às vezes eu me isolo, por quê? Por causa desse meu passado, desses remorsos, dessas coisas. Às vezes quando eu me mostro, que eu me saio aí, é porque eu já estou um pouquinho mais superando no dia isso, entendeu? Então, você vê meu comportamento, não é difícil de você me conhecer. Eu não tenho paciência nem para mentira, nem para falsidade, nem para nada. Eu sou o que eu sou. Agora você interpreta da forma que você quiser. Entendeu? As pessoas quando estão com raiva, dizem para você que se você é de uma forma. Isso é doble personalidade do momento. Eu estudei neurociência e psicologia, eu sei. A doble personalidade do momento. Tá com raiva, eu te odeio, tu eres isso, tu é aquilo. Tá com carinho, e se a pessoa tiver admiradores, segue todo mundo igual.
Por exemplo, o grupo de pessoas que gostam da pessoa que gosta de mim, tem tendência a gostar de mim, porque essa pessoa vai passar uma boa imagem, que ela vê como boa imagem. E outras pessoas que não gostam de mim vão ter grupo de pessoas que não gostam de mim. Por quê? Porque as pessoas são facilmente ser manipuladas. É difícil ter uma identidade à parte a isso. E eu, como sempre, não estou nem aí para isso. Sabe por quê? Porque se as pessoas têm inveja, se as pessoas têm problema, não é meu problema. Os problemas que eu tenho são meus. Entendeu? Que eu tenho são meus. Os problemas dos outros não me interessam. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se você tem inveja de mim, o problema é seu, a inveja é sua. Se você tem algum tipo de problema comigo, você vai ficar se corroendo, porque eu exatamente estou me centrando na minha vida. Os meus objetivos que eu quero, eu consigo. Entendeu? Meus objetivos que eu quero, eu consigo. Dificilmente eu perco uma batalha. E isso é bom. Por quê? Porque eu tenho personalidade à parte do que a sociedade manipula. Entendeu? Então é isso, gente. Fica um grande abraço para vocês aí. Então, esse é um dos comportamentos que você vai pegar exemplo de longevidade, que você vai viver uma vida em paz. A lei do retorno, cuidado com a lei do retorno. Você sai por aí, Maria vai com as outras, buscando amizades que te convêm, que tem mais possibilidade, você tem tendência a perder sua própria personalidade em Deus e acabar quebrando a cara, como eu vejo aqui muitas pessoas quebrando a cara, entendeu? Ficando doentes. Você sabe qual é o maior prejuízo que o ser humano tem por causa do pecado e a falta de caráter? A lei do retorno, as doenças e um final triste. Todas as pessoas que têm mau caráter, todas as pessoas que fazem coisa ruim, que defamam as outras pessoas, que espalham coisa de outras pessoas, terminam mal. Eu nunca vi uma pessoa que faz esse tipo de maldade, defamando pessoas, fazendo terminar bem. Nunca vi, nunca vi. Eu tenho exemplos para falar para meus netos, para meus filhos, de pessoas que se deram muito mal, que queriam defamar minha imagem, que queriam inventar história, que queriam piorar mais o caráter que eu tenho. E essas pessoas hoje em dia, muitas estão doentes. E a doença, gente, não adianta você fazer exames rotinários. Por quê? Porque o problema não está nos exames rotinários. A literatura científica da medicina tradicional, ela está muito limitada. Hoje um exame de sangue não te garante muita coisa. Te garante o básico, você vê sua glicose, sua insulina, essas coisinhas básicas, mas não diz profundo da célula. Você pode ter uma célula senescente que está rebelde, que está causando já um pré-câncer em você, e esses exames não vão detectar, tá? Porque eu estava falando que existe uma proteína não, uma proteína não, uma molécula, existe uma molécula de açúcar que ela tem na carne, e nós temos ela de outra forma. Essa proteína que ela tem na carne, essa molécula que tem na carne de açúcar, o nosso corpo acaba não reconhecendo ela e atacando, porque o nosso corpo fabrica outro tipo de molécula. Então o que acontece? O câncer, as células cancerígenas, as células senescentes que vão ser cancerígenas se descontrolar, essas células elas conseguem usar esse tipo de molécula para enganar o sistema imunológico. E elas serem destruídas e não virar câncer. Então não adianta você fazer botox na cara, você fazer, como é que se diz? Exames, porque na verdade os exames eles vão revelar o que já está, mas a raiz do que está fazendo isso. Por exemplo, você tem um pólipus no intestino, aí você tira, mas você não sabe se vai sair outro, ou esse mesmo vai causar um problema mais grave. Porque quando eles levam para o laboratório para fazer certas coisas, não te garante que outras células senescentes vão se revelar. Por exemplo, aquelas células do local que foi pego para levar para fazer biópsia, aquelas células não estão descontroladas, mas tem outras que aparentemente estão bem, mas estão replicando o DNA, porque os cromossomos estão quebrados, e a informação e o telômero, que na ponta dos cromossomos estão gastos. Então, praticamente não adianta ficar fazendo exames. Tem gente que, aliás, adianta exames
Mas olha só, tem gente que bebe, que fuma, que come mal e faz exames. Entendeu? Então essas pessoas, o que é que elas vão fazer? Não determina um exame precoce se seu corpo vai entrar em caos. O que determina são teus hábitos. Por exemplo, se você está provocando, porque somos feitos de célula, se você está provocando todo o tempo célula senescente, radicais livres, provocando quebraduras de cromossomos e não está sendo reparado, não adianta você fazer exames. Você tem que parar de produzir mais radicais livres, de que é o permitido para a sua biologia. Você tem que parar de quebrar cromossomos e nos consertar corretamente na próxima multiplicação de célula. É o que você tem que fazer. Não adianta ficar, o exame só vai te dar o que você, a surpresa que você teme, infelizmente. Por exemplo, você faz um exame, sabe qual é o exame, gente? Que te assegura de que você não tem um problema em certas células. Sabe qual é o exame? É o exame computadorizado celular. É o único. Esses exames de sangue, esses exames, quantas e quantas pessoas já morreram, que os médicos disseram, não, isso é uma intolerância alimentar, não, isso é uma besteirinha, não, aqui no exame não subiu os glóbulos brancos, não tem inflamação, aí a pessoa vai sendo enganada de repente, não sei o que foi que aconteceu, apareceu um câncer em você. Então quer dizer, gente, pelo amor de Deus, se os exames fossem tão eficazes, exames básicos que eu digo, não computadorizados, não, exames básicos de sangue, não sei o que, se fosse tão eficaz, não tinha tanta gente tendo surpresa. Mas doutor, o senhor disse que eu tinha só uma intolerância alimentar. Doutor, você disse que eu tinha só um pólipos. Doutor, você disse que eu tinha vertículo só. E de repente agora apareceu um câncer, eu digo, é assim. Não, não é assim. Nenhum câncer aparece de um dia para o outro. São exames, muitas das vezes, muito débeis, que deveriam ser mudados. A literatura da medicina tradicional. O problema de descobrir... Eu conheço um montão de gente que foram no médico e receberam o diagnóstico de má digestão, logo de gastrite, logo de não sei o que, para terminar dizendo que tem um câncer. Por quê? Tanto no intestino como... Por quê? Por causa da deficiência desses exames. Da deficiência. Por quê? Porque as próprias indústrias grandes que regem esse mundo do álcool, do cigarro, de todas essas porcarias, não deixam com que exames diretos sejam feitos. Imagina que você faça exame de telômero e descubra anos antes do que você pode morrer. Se você não tiver hábitos, isso pode ser feito muito mais barato do que ficar tomando remédio pós-vida. Então é isso, gente. Fica um abraço e essas aqui é um vídeo para abrir sua mente. Cuidado com quem te rodeia, cuidado com as amizades, cuidado com as referências, entendeu? Cuidado, porque muitas das vezes as pessoas já sabem que você quer escutar coisas bonitas e te diz o que você quer escutar para ganhar essa confiança e depois tomar o que seja de bom que você tenha, entendeu? Às vezes as pessoas tentam defamar, tentam falar de mim, eu nem ligo. Eu continuo vivendo, me cuidando, e é por isso que eu sou um sério candidato, se Deus assim permitir, a chegar aos meus 100 e poucos anos. Eu quero bater o recorde da minha geração, que a minha geração, a chegar mais idade possível com saúde. Não adianta envelhecer muito, não adianta ter 80, 90 anos e dos 60 para os 90 tomando remédio. Não adianta tem que chegar a 100 e poucos anos sem tomar nenhum remédio. Assim que eu quero, é meu objetivo. Uns buscam ter carro, outros buscam ter mansões, outros buscam ter nacionalidade de outros países. Eu tenho essas coisas, eu não tenho mansões, não tenho coisa, mas eu tenho a nacionalidade daqui e meu objetivo não é riqueza. Meu objetivo é conseguir chegar aos 100 e poucos anos com saúde, eu mesmo andando, eu mesmo fazendo minhas tarefas. Esse é um desafio que eu tenho. Só pode impedir Deus, não os invejosos, não quem quer me defamar, não quem quer imaginar como é que eu sou, e simplesmente só Deus. Fica um abraço aí e espero que vocês aprendam alguma coisa com esses vídeos.